Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, gente. Hoje é segunda-feira. Tô aqui. Sábado eu peguei lá, lavei meu cabelo, botei no óleo de coco. Estou aqui na minha cozinha. Sábado foi Santa Ceia na nossa igreja. Aí eu lavei o cabelo, passei óleo de coco. E fui linda, belíssima para Jesus no sábado. Queria falar com vocês aqui a Lindalva, do canal Vida Simples. Um coraçãozinho, porque o mundo precisa de amor. Gente, eu tava aqui, eu já limpei já a minha casa, tá tudo limpinha. Ai, que segunda-feira maravilhosa, gente. Tá toda limpa a minha casa. Banheiro também, mas assim, falta só dar mais um gralho nele, né? À noite eu vou bater uma toalha minha, né? Porque ontem eu lavei roupa e só uma toalha minha que não é branca e nem é assim amarela, assim um cremezinho, bem clarinho. Aí eu vou bater, eu vou bater os panos de prato, né? E os panos de limpar a mercearia e aqui dentro. Eu tava aqui meditando, gente. Pensando como a nossa vida é, muitas das vezes nós somos tão mesquinhos, né? Eu tava aqui conversando com meu irmão hoje pela manhã e pensando, né? A gente falando assim que hoje nós estamos vivendo os dias assim que a gente quer só, muitas das vezes, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, ter muitas posses. É pecado? Não, não é pecado. Mas muitas das vezes a gente tá assim a desejar, como filho, como pai, como mãe. Ontem no nosso culto, na nossa igreja, foi se falado a respeito assim da família. E foi um culto muito lindo, assim, muito maravilhoso. Eu saí de lá com a minha porção, né? Porque cada um, a palavra de Deus, quando ela vem, né? É uma porção para cada um de nós. Naquilo que precisa ser melhorado cada dia, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a Emily, que é uma menina que trabalhou aqui comigo. E eu estava conversando com ela, assim, aconselhando, falando das coisas de Deus, assim. E falando, assim, para ela, assim, que naquele grande dia, diante do Senhor, como foi se colocado ali na igreja, dentro da palavra de Deus, é que aquele grande dia, quando nós chegarmos diante do Senhor e Ele perguntar para nós assim, como mãe, como pai, cadê os filhos, a herança dele, que Ele colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos? Muitas das vezes a gente está preocupada assim com tanto trabalho, com tantas coisas. A gente não tem tempo de abraçar um filho, de dizer que ama. Não são todos que estão nessa balança, né? Claro. Mas muitos de nós estamos, né? Quando eu falo muito de nós, eu até me encaixo dentro desse padrão. Hoje o meu filho está casado, mas quando ele vem aqui comigo, eu sempre falo para ele que eu amo ele. Sempre falo para ele que eu tô aqui orando por ele, clamando todos os dias, fazendo a minha cama, que nem eu falo sempre, quando eu converso com as minhas irmãs, eu digo assim, nadar a minha cama, né, falando dele para Jesus, né, pedindo que Jesus salve novamente, traga de volta para dentro da arca, né, porque eu criei ele no caminho do Senhor Jesus. E eu fico assim pensando assim, hoje, como é que hoje, os dias que nós estamos vivendo, que a correria está tão grande do dia a dia. Muitas das vezes, né, trabalha o pai, trabalha a mãe. Muitas das vezes a gente deixa nossos filhos ali à mercê de segundos, né, de terceiros, muitas das vezes. Como será que essas pessoas estão cuidando muitas vezes dos nossos filhos, né?
A gente vê, a gente olha no noticiário de tantos acontecimentos que tem, né? Muitas vezes são sujeitos a trabalhar fora e os filhos ficarem, né? E muitas das vezes, quantos pais, quantas mães faz sacrifício, né? Pela gente como filho. E quando a gente cresce, a gente não reconhece aquilo que ele fez por nós, né? Muitas das vezes deixou de comer para nos dar uma boa vida, né? Um estudo melhor, um aprendizado melhor, um conhecimento melhor. E aí quando a pessoa, pai e mãe, envelhece, muitas das vezes a gente não quer cuidar deles, né? Sabendo que eles já fez algo por nós lá atrás. Hoje eu estava conversando com meu irmão a respeito disso, onde a palavra de Deus fala que o amor é a base de tudo. Será que verdadeiramente nós como cristãos estamos amando de verdade? Ou nós estamos falando só da boca para fora? Hoje eu conversando com a Emily e meu irmão, eu falei assim, falar de amor é fácil. Agora, na risca, no dia a dia, essa é a grande diferença. Porque falar de amor é dizer eu te amo para um pai, para uma mãe, para um filho, para um amigo. Mas a gente quer ver na hora que ele precisa de nós, verdadeiramente, se nós amamos. Se verdadeiramente nós como cristãos, servos de Deus, realmente nós temos esse amor de verdade dentro de nós. Ou só de palavra. Muitas das vezes a gente está preocupado com tantas coisas, sabe assim, em comprar, em ter posses, sendo que o nosso legado maior são as almas a qual Jesus quer que nós possamos ganhar almas para o reino dele. Ganhar almas dentro da nossa casa, né? O esposo, a esposa, os filhos, no meio da nossa parentela, é a gente ganhar essas almas. Ou será que nós estamos preocupados só com os bens materiais? Quando às vezes a gente não tem tempo. Hoje eu conversando com a Emily, ela tem 15 anos, ela vai fazer 16 anos. Eu conversando assim com ela, assim, falando assim que outrora a gente não tinha nada disso. Eu lembro que a minha mãe contava, porque a minha mãe já faleceu. Ainda eu louvo a Deus que a minha mãe, na última hora, ela deu tempo de se arrepender assim, aceitar Jesus. Eu creio que naquele grande dia eu vou ver minha mãe na fileira dos salvos. Essa é a minha alegria de alma. Eu falando assim com ela, eu lembro que a minha mãe falava para nós, quando nós éramos mais pequenas, é que tinha que torrar café, tinha que coisar arroz assim no pilão, não sei se é bater, torrar é o café, né? Então tudo era difícil, o porco tinha que matar para tirar banho do porco, então... E a minha mãe conta que ela era tão feliz, foi uma vida assim um pouco sofrida, sim, mas para os dias atuais, no caso quando a gente tinha já um entendimento, ela fala que foi totalmente diferente da criação dela. Muitas das vezes a gente tem tantas coisas. Ó, eu tenho uma máquina de lavar roupa. Minha mãe nunca teve. Minha mãe. Depois, eu não lembro se a gente teve tanquinho. Não lembro dessa época de tanquinho, que a gente ia lavar roupa no rio. Eu, minha irmã Jacina, que era mais velha. A gente se reunia um monte de pessoas e a gente saía... como na época eu morava em Itaituba, a gente saía de lá da 19ª pra gente ir pra beira do rio lavar roupa. A gente vinha de tarde, porque era longe, a gente já levava comida. E muitas das vezes a nossa comida era ovo, farinha e arroz, porque a gente teve uma vida sofrida. A gente não teve uma vida assim tão regalada. Meu pai trabalhou muito de garimpo, e naquela época era muito dificultoso para tá mandando dinheiro para casa, mas meu pai sempre mandava. Ele nunca deixou de esquecer com as despesas dele como pai,
como esposo, provedor da casa, assim que é a palavra. Meu pai nunca deixou. E às vezes eu fico assim meditando, quantos pais estão deixando de ser o provedor das suas próprias famílias? Quando ele chegar diante do Senhor, gente, a palavra ontem, meu Deus, foi muito forte na igreja. O papel fundamental de um pai dentro de uma casa. Um papel fundamental de uma mãe dentro de uma casa. Gente, é uma responsabilidade que se todos nós, pai e mãe, hoje eu já tenho um entendimento, a gente botar à risca naquele grande dia do Senhor. Hoje eu estava falando para ele assim, a palavra de Deus, ela não dá rodeio para nós. A palavra de Deus, ela não alisa nosso ego. A palavra de Deus, ela vai de encontro com aquilo que eu e você precisam ouvir. Não tem para onde nós escapar. Hoje eu falei para Emily, hoje eu falei para o meu irmão, não tem para onde nós escapar, gente. Não tem. Ou nós somos verdadeiro cristão, ou nós somos pais verdadeiros, ou nós somos pessoas com amor de verdade, ou para nós não tem meio termo. Não existe o meio termo para nós. Ou somos ou não somos. É muito fácil a gente fazer bondade com alguém. Hoje eu fico assim meditando. Muitas das vezes eu tiro por mim. Hoje eu me encontro assim, viúva. Meu esposo vai fazer 4 anos esse mês que morreu. 4 anos, aliás, que morreu. E eu estou aqui, pela misericórdia e a bondade do Senhor. Alguém que não passou o meu processo, ele nunca vai entender minha vida. Hoje, eu até conversei com meu irmão e com a Emily e falamos nesse assunto. É muito fácil a gente falar algo quando a gente nunca passou por aquela situação. É igual o exemplo assim, você vai orar por uma pessoa que está enfermo e você dá aquela injeção de ânimo para aquela pessoa, você sair de lá, aquela pessoa sair com aquela palavra convicta. Você diz, não, você vai vencer, você vai ser curado, Deus está do teu lado. É fácil a gente liberar toda aquela palavra linda para aquela pessoa que naquele momento está precisando ouvir. Mas quando é a gente que está naquela posição, é que a gente vai entender muitas coisas. Exemplo, muitas das vezes há uma separação, porque cada pessoa tem a sua forma de agir, de ser, vamos se dizer assim. Tem mulher que ela é um pouco mais, não posso dar a palavra, ela é uma pessoa assim, mais agitada, mais zangada, mais estressada. Já tem outra que é mais calma. Mas tudo com as suas habilidades. E às vezes quando chega uma separação, a gente sempre quer achar um ponto ali, vamos dizer, um ponto negativo. Porque quando uma família se separa, muitas das vezes o ponto só está na gente, que é mulher. Para o homem nunca cai. Às vezes ele é o homem provedor da casa, ele é o homem que não deixa faltar nada. Aparentemente a gente olha assim e acha que o defeito está na mulher, só na gente. Mas no fundo, sempre tem uma coisinha que ao longo do tempo vai se encaixando todas as peças, a gente vai entendendo quebra-cabeça. Aí a gente fica até perplexa.
Não, não acredito. É muito fácil a gente jogar pedra, é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente falar quando a gente não está na pele daquela pessoa, passando por aquela situação. Eu penso assim. Teve uma jovem aqui da minha igreja, que ela... Ai, gente, tá calor. Que ela deu um psicô, assim, vamos dizer assim, ela deu uma palavra que eu quero dela, deu assim um negócio assim nela, assim, que acabou se separando. Mas muitas pessoas olham e acham que o defeito está só nela. Por muitas vezes ela ser uma pessoa assim que ela é um pouco nervosa, agitada, assim um pouco, entendeu? Aí eu fico assim meditando. Eu conversando com uma certa irmã, ela me ligou e a gente ficou conversando. Ela disse assim: irmã, eu não entendo as pessoas hoje. Eu falei: por que, mulher? Irmã, porque hoje acho que o povo hoje quer que a mulher aguente tudo calada ali. E bom é só o homem. Eu digo: é complicado, mulher. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas têm a mesma conduta. Não é isso. Mas eu vejo assim, errar... Tem até um provérbio mundano. Errar é humano, permanecer no erro já é burrice. Mas eu vejo assim, se a pessoa errou, reconhece seus erros, precisa mudar, volta atrás, recomeça se for possível novamente, perdoa, muda as atitudes, tudo. Gente, porque as coisas é muito séria. É além daquilo que nós possamos imaginar. Errar qualquer um de nós erramos. Mas se tem como nós reverter o quadro, vamos lutar para mudar. Porque se nós olharmos ao nosso derredor, tudo nos mostra a volta do Senhor Jesus. Tudo nos mostra. Aí muitas vezes a gente fala que, ai, eu amo minha esposa, ai, eu amo meu esposo, ai, eu amo meus filhos, ai, eu amo meu pai, ai, eu amo minha mãe, ai, eu amo meu irmão. Mas e aí essa atitude? Vai ficar só de palavra ou vai ter atitude? Porque eu acho que, dependente do que a pessoa fez de errado, quem somos nós para julgar alguém? Quem vai nos julgar e pôr nós na balança é o próprio Deus. Mas nós poder dar a mão para ajudar a levantar, vamos levantar. Vamos guiar novamente no caminho. Vamos pôr novamente na porta, na arca. Porque haverá um dia em que ninguém vai ter mais prazer neste mundo. É a palavra de Deus que nos diz. Porque o dia terrível do Senhor, um dia vai acontecer sobre a terra. O dia da volta dele. Um dia que ninguém está esperando. Um dia que todo mundo está vivendo sua vida aí de qualquer forma. Até mesmo nós cristãos que se dizemos cidadão do céu. Eu acho assim que a gente tem que parar para pensar muito. Muito mesmo. Na nossa vida. Temos que estudar? Temos sim, estuda. Busca o alvo que quer, ser um médico. A área que você quer. Mas não esqueça dos céus. Não esqueça daquele que te deu o ar que tu respira. Não esqueça daquele que te colocou no mundo. Não esqueça deles. Não esqueça daquele que te estendeu a mão quando todos te abandonaram. O orgulho, ele não vem do Senhor Jesus. É tão prova que o orgulho não vem de Deus, que até o adversário de nossas almas, o Senhor, tirou ele, como a palavra diz, né? Jogou sobre a terra, né? Onde está espalhados, né? Sobre a terra, que a Bíblia diz, né? Que ele foi expulso do céu e se colocou sobre a terra. Os espíritos, os anjos caídos.
e ele está preso. Como a palavra de Deus nos diz, né? Mas haverá um dia que ele será solto para atormentar todos aqueles que se esqueceram de Jesus. Aqueles que o orgulho fala mais alto, não quer abrir mão de nada por amor a Deus. E sendo nós com o nosso fôlego de vida, vem do Senhor. Eu sempre converso assim com as pessoas e falo, assim, para nós crermos naquilo que o Senhor prometeu para nós. O Senhor fala mais do inferno do que do céu, para mostrar para nós que é visível, é real, o céu e o inferno. Nós podemos viver neste mundo bem aqui de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas vai chegar um dia de nós se dobrar diante do Todo-Poderoso. E naquele grande dia, o que é que nós temos para apresentar diante do Senhor? O que nós temos? Será que nós, com o nosso comportamento, estamos ganhando almas para Jesus? Será que o nosso comportamento, nós estamos ganhando aqueles nossos próximos perto de nós? Ou se nós estamos afastando eles de Jesus? Pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de agir, modo de falar. Que essa tarde seja uma tarde de reflexão para nossas vidas. Amar mais, perdoar mais, não julgar ninguém, que nós nunca sabemos o motivo de uma separação de alguém. Mas vamos orar por aquela família que precisa das nossas orações. Que muitas das vezes a mulher não dá lugar, mas o marido já dá lugar. Muitas das vezes a mulher não, o homem não dá lugar, mas a esposa já dá lugar. Muitas das vezes o pai e a mãe não dá lugar, mas os filhos já dão. Então o inimigo de nossas almas, ele entra pelas brechas, as brechas que estão abertas. Que nessa tarde nós possamos, uma vez na escola bíblica, o irmão pregou, e eu não me lembro mais onde foi, porque é tanta coisa para guardar na cabeça, mas eu nunca, uma coisa que até hoje, com quem eu converso, eu falo essas coisas, onde ele falou assim que o pai fecha a porta da frente, a mãe fecha a porta dos fundos e os filhos fecham a janela. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, quantos é só um para fechar todas as portas, Deus? Não é fácil, gente. Não é fácil. Quando é dois para fechar todas as portas. Aqui na minha casa era eu e meu filho. Nós fechamos as brechas. Por fim, para a glória de Deus, eu estou de pé aqui. A graça e a misericórdia do Cordeiro. E quantos numa casa, gente, às vezes só tem um ali. Dá força, Jesus, dá graça, para fechar todas as portas, todas as brechas. Não é fácil, gente, a gente renunciar a muitas coisas por amor a Jesus. Mas uma coisa é certa, vale a pena nós fazer renúncia. Vale a pena nós abrir mão de todas essas coisas que o mundo nos oferece por amor a Jesus. Vale a pena nós amarmos verdadeiramente, sem nenhuma falsidade. Porque aquele lá de cima, o Jesus que morreu na cruz, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, Ele conhece o meu e o teu coração. A Bíblia diz que Ele esquadrilha. Ele sabe, Ele conhece. Ontem eu saí do culto assim, maravilhada com aquela palavra, gente. Um tesouro lindo que nós temos nas mãos são nossos filhos, a nossa família. A qual o adversário de nossas almas, ele quer destruir aquilo que Deus construiu lá atrás.
que a primeira família que Deus colocou no mundo foi Adão e Eva. E depois Jesus disse o que para eles? Deus, multiplicai. Eles foram a primeira família. Eu acho que os dias que nós estamos vivendo, cada dia, vamos buscar mais de Deus. As coisas, vamos crer sempre naquilo que Deus nos prometeu. Lá atrás, passado, presente e futuro. E Ele faz parte de todas essas áreas, de todos esses anos. Passado, presente, futuro. E não vai cair nada por terra. E tudo está se cumprindo. É pai contra filho, é filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, maremotos, e tudo isso nós estamos vendo acontecer nos nossos dias atuais. Hoje eu conversei com meu irmão, Charlinho. Hoje eu conversei com a Emily. Vamos buscar mais a Deus constantemente, orar uns pelos outros. Se tem um irmão que é um pouco problemático, fala assim, irmão de sangue, vamos pedir de Deus sabedoria, falar mesmo assim, não ficar falando por trás, mas falar assim, o que ele precisa mudar, o que ele precisa na vida dele, que todos nós precisamos tirar algo de nossas vidas, precisa mudar, precisa ser diferente, precisa agir diferente naquilo que eu e você precisa ser mudado. É tempo de mudança, é tempo de nós amarmos de verdade, é tempo de nós correr aos pés de Jesus, é tempo de nós corrermos aos pés do Pai Todo-Poderoso, é tempo de nós buscar as almas que estão aí neste mundo afora. É tempo de nós viver verdadeiros cristianismo, porque Jesus está às portas. E sem amor é impossível nós agradar a Deus. Essa é a grande verdade. Que sem amor é impossível nós agradar a Deus. De palavra, o mundo está cheio. Vamos ter diferença nas atitudes, no nosso comportamento. Cada dia estamos mais perto de Jesus. Hoje eu estava orando assim, apresentando a China, a Coreia, a França, os Estados Unidos, apresentando aqueles países que veio à minha mente. Porque muitas das vezes a gente tem tempo para tantas coisas, a gente passa horas e horas assistindo. Muitas das vezes a gente não ora, às vezes esquece até de orar pelos países. Pessoas que estão morrendo por amor a Jesus. Pessoas que estão chamadas de Deus sofrendo. Aqui eu não estou dizendo que a gente não possa assistir, não é isso. Mas que nós tiramos verdadeiramente um período de oração pelas almas, pelos países, para que o Evangelho do Senhor Jesus se estenda à população, ao mundo todo, e ele volte o mais rápido possível, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Ele venceu, nós também vamos vencer. E a nossa morada não é aqui. Aqui nós estamos só de passagem. A nossa morada é o céu de glória. O céu nos aguarda, o céu nos espera. Mas enquanto não chega este dia, que nós possamos orar, boca no pó, não a boca falando mal do irmão, não a boca julgando alguém, não, mas verdadeiramente buscando o Senhor de coração e de alma e ganhando almas para o reino dos céus. Não é fácil, mas a gente vence. A minha mãe contava uma coisa, e hoje, com a idade que eu tenho, meus 50 anos que eu fiz agora, e realmente é verdade. Antigamente a minha mãe, quando ela era viva, a gente conversava muito, ela dizia assim que não tinha televisão, as pessoas tinham tempo de fazer visita,
as pessoas tinham tempo de quando um estava doente, né? Ir lá visitar. Tempo para tudo. Hoje a gente está numa correria total, que ninguém tem tempo mais para nada. Se nós não resgatar esse tempo para visitar alguém que está enfermo, alguém que precisa de uma ajuda, de dar uma palavra, de evangelizar, os dias estão muito corridos. Praticamente já vamos chegar a dezembro. Eu fico me perguntando, Senhor, o que eu fiz este ano? O que eu fiz, Senhor, para ti este ano? E os dias, ó, passou rápido. Mas ainda que este restinho de meses que falta para chegar ao final do ano, vamos refletir naquilo que nós precisamos mudar e falar para o Senhor Jesus, Senhor, eu quero mudar, quero entrar o ano 2026 com novas perspectivas de vida, novas mudanças na minha vida, no meu agir, no meu falar, no meu andar, nas minhas atitudes, em todas as áreas. Quero ser diferente, Senhor. Me ajuda. Pedir para o Senhor para que Ele venha nos ajudar. Porque somente Ele que pode nos ajudar. Mais ninguém. Pedindo e a gente fazendo a nossa parte. Tentando mudar. Porque Ele só vai fazer a diferença se eu e você pedir mudança. Porque se não pedir mudança, não tem como Ele entrar. Porque a palavra dele diz que Jesus, Ele não é uma pessoa intrometida. Ele só entra quando a gente pede. Já o adversário de nossas almas já é bem diferente. Ele entra sem pedir licença e faz a bagunça. Jesus não, Jesus é educado. Quando a gente pede, abre a boca e lembre que há um Deus nos céus, aí sim Ele entra e faz tudo o que Ele tem de fazer de bom na nossa vida. Meus amores, nessa tarde, eu desejo para vocês um final de tarde abençoado, cheio de Deus, de muitas bênçãos, de muitas conquistas, de muitas vitórias, muita saúde, para que cada um de nós venha ser coberto das bênçãos do Senhor. E as misericórdias do Senhor Jesus alcancem de geração em geração sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o povo de nos quatro cantos da terra. São essas minhas palavras. Então, beijo, com todos com Deus. Tchau.